a irmã Edna, a irmã Luzinete, e a irmã Luciana. Amém? É 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Tem os deveres dos bispos, que se aloca também aos mesmos deveres de missionários. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o psicopata, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua casa, terá cuidado da igreja de Deus, que não seja neófito, para que, em desobedecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. E os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servem bem como os diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Nós temos o nosso irmão João, que tem servido a igreja durante alguns anos como cooperador da igreja, e ele passou pelo crivo da diretoria, pelo CFO, e nessa noite vai ser consagrado na função de diácono, estará servindo a casa do Senhor como diácono da casa de Deus. Nós temos as nossas irmãs que já servem ao Senhor há muitos anos, fazendo trabalhos internos e externos, voluntariamente, ajudando a casa de Deus, e elas foram passadas pelo crivo e também pelo CFO, e nessa noite estão aqui para serem também separadas como missionárias da obra de Deus, trabalhando na casa de Deus, internamente e externamente. São irmãs que já fazem missões de diversas formas, porque missões é um grupo abrangente, um grupo muito grande que aloca várias atividades. Não é uma atividade restrita, mas é uma atividade que cada um faz conforme a sua chamada. São atividades aleatórias, onde cada pessoa tem seu dom e seu chamado. E essas 4 irmãs estarão também servindo a Deus e a igreja na função de missionária, ajudando como tanto pessoas que já são servos de Deus, e ajudando também aqueles que ainda não servem ao Senhor, e ajudando também aqueles que estão distanciados do caminho de Deus, para que possa estar trazendo aí a palavra que a pessoa precisa, a restauração para a vida de famílias. As irmãs que têm testemunho, têm exemplos de fé, estarão nessa noite também sendo consagradas. Então essas 5 pessoas que já servem como obreiros e obreiras da casa do Senhor,
estarão apenas subindo um degrau que não sobe e desce, né? Porque no Evangelho é diferente. Todos nós estamos para servir a Deus, irmãos. E todos nós somos iguais ao mesmo tempo, amém? Porque hoje nós temos muitas vezes alguma função para que possa ajudar o povo. Mas lembrando que um dia todos são iguais, estaremos com o sumo pastor, o único que tem o título de bom pastor, que é Jesus. Porque ninguém procure bom pastor na terra, porque não existe. Quem quiser procurar bom pastor na terra, ele vai morrer procurando e não vai achar. Agora, ele acha um bom pastor chamado Jesus. E se ele considera que Jesus é um bom pastor, aí ele consegue achar pessoas que podem imitar a Jesus. Assim como Paulo disse, seja meu imitador, assim como eu sou imitador de Cristo. Então por isso que a igreja imita aqueles que servem a Deus, porque nós servimos ao Senhor, irmãos, todo no mesmo objetivo. Mas lembrando que ninguém é melhor ou maior do que qualquer pessoa, porque o Senhor, ele consegue enxergar todos com a mesma qualidade, com o mesmo valor. Tem pessoas que rejeitam o seu próprio valor, rejeitam o seu chamado. O Senhor quer abençoar, o Senhor tem chamado, e tem pessoas que rejeitam, recusam. E muitas vezes Deus não consegue fazer a obra que Ele tanto quer. Mas lembre uma coisa, irmãos. Você é importante para Deus. Você tem dons de Deus, tem talento do Senhor. Basta você querer usar. Porque tem tantas pessoas precisando de você. Muitas vezes a pessoa não está precisando que você pregue, não. A pessoa não está precisando que você cante. Está precisando só de um conselho seu. Tem pessoas que estão precisando só de um abraço seu. Tem pessoas que estão precisando só de sua companhia, só de sua presença. Tem hora que não precisa nem você falar nada, é só estar presente. E muitas vezes a pessoa não entende a importância que tem. Mas todos têm uma importância singular. E você não pode deixar que essa importância que você tem, ela morra. Você precisa frutificar. Porque tem gente que gosta de se menosprezar a si próprio, se desvalorizar a si próprio, se achar menor do que o outro. Não. Enxergue o valor que você tem. Enxergue a capacidade que você tem. Aleluia, Jesus. E valorize a você próprio. Ame a você próprio. Porque tem gente que ama tantas pessoas, mas esquece de amar o mais importante, que é a si próprio. E quem não ama a si próprio, irmãos, não consegue amar as pessoas em sua volta como deveria. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele pensa que está amando, mas se destruindo a si mesmo. Isso não é amor. Primeiro você cuida de você, e aí você consegue cuidar dos outros. Porque se você não cuida de você, você fica fraco, fica debilitado, fica destruído, fica desprovido, despreparado. Como é que você vai conseguir ajudar as pessoas de sua volta se você não investiu em si próprio? E aí nós temos as irmãs que Deus tem mostrado a chamada, e elas têm valorizado a sua chamada. Amém? Tem alguém contrário? Fale-se agora, o cálice para sempre. Não? Pé. O pastor Igor está descendo, fazendo. Todos os candidatos se coloquem de pé, de joelhos, por favor. Amém. A igreja estenda as suas mãos a partir do momento da consagração. Então será chamado de diácono João e de missionária
Erlane, Edna, Luciana e Luzinete. Pode estender suas mãos, irmãos. Magnífico e eterno Deus. A obra do Senhor não pode parar. Cresce. Porque é o Senhor o diretor principal. Porque é o Senhor o líder. Porque é o Senhor o bom pastor, ó Pai. Por isso que o Senhor capacita, o Senhor enche de dons, de talentos. É o Senhor que dá sabedoria. E nesta noite, ó Deus, nós temos essas 5 pessoas, João, que está sendo consagrado para servir a sua casa na função de diácono. Nós temos, ó Pai, também a irmã Irlande, que está sendo consagrada para servir a sua casa na função de missionária. A irmã Luciana, ó Deus, que está sendo consagrada para a função de missionária. A irmã Edna, que está sendo consagrada para a função de missionária. A irmã Luzinete, ó Deus, que está sendo consagrada para a função de missionária. Pessoas essas que o Senhor tem chamado, tem dado sabedoria, tem capacitado. Eu peço, ó Deus, que o Senhor aguarde, livre de todo mal, ó Deus, e que seu ministério nunca seja censurado, mas que seja honrado, que seja parabenizado, magnificado pelo teu Santo Espírito. Deus, que o Espírito Santo do Senhor nunca se afaste da vida dessas pessoas, mas que por testemunho essas pessoas possam ganhar almas para os céus, possam trazer, recuperar vidas que estão perdidas. Deus, por isso que nós ao mesmo tempo te agradecemos por o Senhor ter trazido do mundo essas 5 vidas e colocado na sua igreja, e o Senhor ter agraciado com dons, com sabedoria, com talento. O Senhor tem agraciado com a chamada, e é por isso, ó Deus, que nós, como líder do Senhor, apenas estamos reconhecendo a chamada que o Senhor tem dado para as suas filhas. Então, ó Deus, que os céus possam receber esse diácono para a obra do Senhor. Deus, que os céus possam receber essas irmãs como missionárias para a obra do Senhor, e que todo impedimento, que toda obra do mal seja neutralizada pelo seu poder, e que o nome de Jesus continue sempre honrado e glorificado. Deus, como ministro do Senhor, eu a declaro como diácono, como ministro do Senhor, eu a declaro como missionárias, e que os céus recebam e digam amém, porque o Senhor na sua palavra diz que se concordarem na terra, eu assinarei concordando nos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós te damos graça e a consagramos em nome do Senhor Deus Pai, em nome do Senhor Deus Filho, e em nome do Senhor Deus Espírito Santo. Todos dizem amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, depois no final os irmãos dão os parabéns. Existe, as irmãs prepararam também uma homenagem, um lanche aí para depois do culto, amém? Então quando você sair aí fora, usufruirá de um lanche em comemoração aí ao diácono e às missionárias. Pastor Luiz vai estar fazendo aí o encerramento final em nome de Jesus.